A Bíblia tem sido um livro sagrado por séculos. Mas e se disséssemos a você que ela é apenas um livro de história, não sobre Deus, mas sobre a humanidade? Mas ei, não atire no mensageiro. Graham Hancock revela a chocante verdade sobre Jesus na Bíblia, que abalou o cristianismo em seu âmago. Junte-se a nós em um passeio pelo mundo das revelações chocantes de Graham sobre o livro sagrado e Cristo. Quando os raios de sol da tarde entraram pela janela, iluminando o caos de livros e papéis empilhados sobre a escrivaninha, Hancock não pôde deixar de pensar em como tudo começou. Mal sabia ele que, em um pequeno e insignificante erro de digitação na Bíblia interlinear hebraica da mais famosa editora religiosa italiana, Edizioni San Paolo, daria início a uma cadeia de eventos que mudaria a vida de todos para sempre. Para Hancock, tudo começou de forma bastante inócua, com um amor pelo francês e uma paixão pela tradução. Mas enquanto ele trabalhava incansavelmente no livro de Gênesis, dia e noite nessa mesma mesa, algo inesperado aconteceu. Um erro. O erro era pequeno, quase imperceptível, mas foi o suficiente para desencadear uma aventura de proporções épicas. O caderno rosa de Hancock, preenchido com sua primeira tradução interlinear do Gênesis, ocupava um lugar especial em seu coração. Ao refletir sobre sua jornada, ele não pôde deixar de ficar chocado com o fato de um pequeno erro ter levado a uma reviravolta tão dramática nos acontecimentos. Os deuses da Bíblia, cuja primeira cópia impressa estava no topo de uma grande pilha de livros, cadernos e folhas de papel, foram o resultado de anos de trabalho árduo, paixão e perseverança. Agora, para algumas pessoas, é uma loucura pensar em como a Bíblia, um livro que foi alterado, censurado e reescrito muitas vezes ao longo dos anos, tornou-se a base das principais religiões seguidas por bilhões de pessoas em todo o mundo. Hancock acredita que o texto em si é muito frágil e pouco confiável. E, embora tenha sido corrigido em algumas partes, ainda se baseia em tradições antigas transmitidas oralmente e por escrito. Não é de se surpreender que algumas pessoas estejam procurando sinais de uma antiga civilização avançada na Bíblia, considerando o quanto suas origens são instáveis e incertas. O que é mais surpreendente, porém, é como algumas pessoas, os teólogos, construíram sistemas de crenças inteiros em torno desse texto questionável. Eles o tomaram como o evangelho, trocadilho intencional, e criaram algumas ideias bastante dogmáticas e fanáticas a partir dele. Para Graham, conhecer essa verdade é fundamental se quisermos tornar o mundo mais receptivo e inclusivo. Agora, Hancock sabia que o seu próximo livro, Gods of the Bible, Deuses da Bíblia, seria um choque para os leitores tradicionais, mas ele estava animado para revelar a verdade sobre um texto que foi elevado ao status de sagrado. Ele corajosamente declarou algo que abalaria os fundamentos do próprio cristianismo. A Bíblia não é um livro sagrado. Sim, você está diante de uma crise religiosa. E como se isso não fosse chocante o suficiente, Hancock foi além. Ele revelou que os protagonistas das histórias bíblicas não eram apenas figuras espirituais, mas materialistas. Essa constatação tinha o potencial de abalar crenças de longa data, mas Hancock estava determinado a jogar suas cartas de cabeça para baixo e expor a verdade. Quem diria que a Bíblia, um texto que vem sendo adorado há séculos, poderia ser mais materialista do que espiritual? Como os líderes religiosos e seus seguidores reagiriam a essa revelação? Hancock estava determinado a testar essa hipótese e ver aonde ela o levaria, mesmo que isso significasse desafiar as crenças de muitos leitores. Afinal de contas, ele acreditava que expor a verdade era a chave para criar um mundo mais aberto e inclusivo. A revelação de que o Antigo Testamento é apenas um livro de história local sobre a aliança entre Yahvé e a família de Jacó, Israel, certamente chocará até mesmo os ouvintes mais devotos. Quem diria que o texto mais sagrado do judaísmo e do cristianismo era, na verdade, apenas uma história sobre uma única família? Mas a grande questão permanece: quem são os outros líderes que os povos antigos consideravam divindades e qual era o relacionamento deles com Yahvé? Os sumérios o chamavam de Anunnaki, os egípcios o chamavam de Netaro e os babilônios o chamavam de Elano. Mas na Bíblia, eles são chamados de Elohim. Quem ou que eram esses Elohims? E qual foi o papel deles na formação da história humana? Será que tudo não passou de um caso de diferentes culturas e civilizações que criaram suas próprias versões da mesma história? Ou haveria algo mais misterioso e complexo em jogo? Para Hancock, a verdade é que a teologia monoteísta nos privou da possibilidade de tratar a Bíblia como qualquer outra fonte antiga a ser estudada objetivamente. Os padres e teólogos reivindicam o direito de interpretar a Bíblia de acordo com seus esquemas teológicos. Mas e quanto à possibilidade de lê-la como ela é? Você sabia que até o século XVI, a Igreja Católica proibia a leitura da Bíblia sem a mediação de um intérprete oficial?
a razão por trás dessa proibição é evidente hoje para qualquer pessoa. Quando você tira os óculos de proteção teológicos e lê a Bíblia como ela é, os contos revelam não apenas mistérios divinos, mas também relatos emocionantes da história humana. É como descascar as camadas de uma sobremesa deliciosamente complexa, revelando sabores e texturas inesperadas que deixam você com vontade de comer mais. Uma abordagem direta, porém subversiva, de tomar a Bíblia literalmente, pode revelar uma nova realidade que é ao mesmo tempo revolucionária e estranhamente familiar. É como ver o mundo com novos olhos, como se você fosse uma criança curiosa descobrindo um tesouro secreto de conhecimento. Então, por que se contentar com interpretações insípidas quando você pode saborear as histórias ricas e não contadas, escondidas nas páginas desse livro atemporal? A Bíblia é um banquete para a mente e a alma, esperando para ser saboreada e compartilhada com outras pessoas. Hancock acredita firmemente que a verdade sobre a Bíblia não é o que fomos levados a acreditar. Os teólogos e líderes religiosos distorceram o texto para adequá-lo à sua própria interpretação limitada de Deus e, ao fazê-lo, obscureceram a verdadeira história da humanidade. Em seu livro Gods of the Bible, Deuses da Bíblia, Hancock expõe os erros de tradução e as falsificações que assolaram o texto durante séculos, como foco principal na identidade e no caráter de Yahvé, o protagonista do Antigo Testamento, e no significado do termo Elohim. Os termos foram traduzidos e interpretados de forma a distorcer o seu verdadeiro significado. Quando lemos Deus na Bíblia, na verdade, estamos lendo o termo hebraico Elohim. E essa palavra é problemática, para dizer o mínimo. Ela foi deixada sem tradução nas edições acadêmicas da Bíblia. Um aviso para aqueles que buscam a verdade. Mas qual é o verdadeiro significado do termo Elohim? Na verdade, é um termo que descreve um panteão de divindades, não apenas um Deus. Esse fato, reconhecido por estudiosos, incluindo o professor Mark Smith, do Seminário Teológico de Princeton, que escreveu extensivamente sobre as raízes politeístas da Bíblia. Infelizmente, essas descobertas geralmente permanecem isoladas e não influenciam a fé e a prática popular. Os estudiosos da religião nesse campo tendem a difundir os seus resultados mais controversos para evitar conflitos entre a teologia e a erudição bíblica. Entretanto, um dos maiores obstáculos à leitura da Bíblia pode ser, na verdade, a própria teologia. Em uma reunião acalorada realizada em Milão, em 2016, teólogos de diferentes origens discutiram o impacto da teologia na interpretação da Bíblia. Essa discussão trouxe à tona a importância da interpretação imparcial e os perigos da teologia dogmática. Acontece que o termo Elohim na Bíblia não significa de fato Deus. É isso mesmo, você nos ouviu corretamente. Temos usado o termo errado o tempo todo. Se isso não for o suficiente para fazer o seu coração disparar, considere o seguinte: os antigos israelitas não concebiam suas divindades da mesma forma que nós fazemos hoje. Não. Seus deuses eram mais parecidos com um grupo de irmãos briguentos do que com a divindade onipotente e onisciente que imaginamos hoje. Pense da seguinte forma: você sabe como em uma família grande, todos têm a sua própria personalidade e peculiaridades. Talvez você tenha uma irmã mais velha, mandona, um irmão mais novo, bobão, um avô sábio e assim por diante. Bem, acontece que os deuses antigos israelitas eram mais ou menos assim, um grupo diversificado de personalidades com seus próprios nomes e poderes. Você tem Yahvé, é claro, mas também Shamosh, Milcom, Astarte e muitos outros. Eles eram como uma família disfuncional, constantemente brigando e lutando pelo poder. Mas aqui está o ponto principal. O conceito de Deus que temos hoje, como um ser transcendental, onisciente e todo-poderoso, não tem nada a ver com o que os antigos israelitas queriam dizer com Elohim. É como se estivéssemos tentando encaixar um pino quadrado em um buraco redondo durante todo esse tempo. Às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção, mas espere que a coisa fique ainda mais maluca. De acordo com o Antigo Testamento, esses Elohims dividiram o mundo entre si, deixando alguns satisfeitos e outros com a sensação de que ficaram com a parte mais curta do bastão. É como um jogo cósmico de Monopoly, mas em vez de Boardwalk e Park Place, temos Yahvé ficando preso com os israelitas, que nem sequer têm um terreno para chamar de seu. E se você acha que isso não poderia ser ainda mais surpreendente, pense novamente. A Bíblia descreve uma assembleia de Elohim, o que implica que havia vários seres presentes. Alguns tradutores argumentam que Elohim significa juízes nesse contexto, mas isso simplesmente não faz sentido. É como tentar dizer que os Vingadores são, na verdade, apenas um grupo de advogados disfarçados. E aqui está o ponto alto. Elohim é, na verdade, um termo plural. Como acredita Hancock, talvez devêssemos deixar Elohim sem tradução, porque a verdade é que realmente não sabemos com o que estamos lidando aqui nas origens misteriosas e elusivas dos Elohim. Não há fatos concretos a serem seguidos
Mas uma comparação tentadora com os adamitas, que revela um forte contraste em termos de proezas biológicas e tecnológicas. Seria possível que algo como um culto a uma academia de cargos tenha ocorrido no passado, espalhando a sua influência do Oriente Médio para o Extremo Oriente e depois para as Américas. Imagine o choque e a admiração dos nativos da Melanésia durante a Segunda Guerra Mundial, que é uma sub-região da Oceania durante a Segunda Guerra Mundial. Eles viram homens brancos pela primeira vez perscrutando os céus para ver os soldados americanos descendo do alto com as suas maravilhosas máquinas voadoras. Esses nativos viram suas armas potentes e seus meios de comunicação, e em sua admiração, começaram a adorar esses seres de outro mundo como se fossem divindades. Seu fervor era tão grande que eles criaram rituais, orações e cultos na esperança de convocar o retorno desses americanos divinos. Assim como os melanésios, os povos antigos poderiam ter olhado para os céus e visto o Elohim como figuras divinas? Será que eles também poderiam ter criado cerimônias elaboradas e práticas místicas para invocar seu retorno? Embora as páginas da história sejam o único lugar onde essas respostas se encontram, não há dúvida de que a história dos Elohim é uma história de mistério e maravilha. Apesar de não haver evidências concretas sobre sua origem, pessoas de todo o mundo contaram histórias sobre seu conhecimento e habilidades superiores. A pergunta que fica é: como diferentes culturas desenvolveram histórias tão semelhantes? Em sua última obra, Gods of the Bible, Deuses da Bíblia, o Hancock investiga o mundo dos Elohim, concentrando-se em Yahvé e o seu relacionamento com a família de Israel. Ele desafia a noção de universalidade da Bíblia e apresenta evidências de que outros Elohim existiram, cada um com seu próprio povo para cuidar. Esses Elohim possuíam tecnologia incrível e ferramentas com as quais seus ancestrais só podiam sonhar. Eles viviam mais do que os humanos, mas ainda eram mortais e suas habilidades pareciam quase divinas. No entanto, eles também podiam ser falíveis, assim como nós. O confronto entre a erudição bíblica e a teologia é como uma luta de boxe de pesos pesados, com cada lado dando socos e tentando nocautear o outro. E sejamos realistas, o Deus do Antigo Testamento é mais distorcido do que um pretzel. Javé pode ter tido alguns poderes impressionantes, mas a sua bússola moral era tão confiável quanto um GPS quebrado. As coisas que ele fazia em nome da justiça eram totalmente sádicas, e seu amor pelo cheiro de carne queimada é suficiente para fazer você querer se tornar um vegano. Os rituais de sacrifício eram comuns na antiguidade, mas Javé os levou a um nível totalmente novo de brutalidade. Era como se ele estivesse tentando competir com os deuses gregos e romanos pelo título de divindade mais bagunçada. No fim das contas, o Deus bíblico pode não ser a figura santa que pensávamos que ele fosse. De fato, para Graham, ele parece mais um ditador divino com uma tendência à crueldade e à manipulação. É quase como se estivéssemos lendo um romance de terror em vez de um livro sagrado. O Antigo Testamento está repleto de histórias de Deus ferindo pessoas à torta e à direita, exigindo sacrifícios cruéis e, em geral, se comportando como um grande bebê com um complexo de Deus. Mas e quanto a Jesus? Não se preocupe, Hancock tem algumas revelações chocantes sobre isso também. Sob a superfície sagrada do Vaticano, há um passado sombrio e misterioso. Antigamente, o local onde hoje se encontra o Vaticano era um centro de adoração pagã. Você consegue imaginar como saber disso muda muita coisa? É como se você descobrisse que a Disneylândia foi construída em cima de um cemitério, o que a propósito era, viu? De qualquer forma, esses sacerdotes pagãos estavam apontando algumas travessuras muito bizarras. Estamos falando de esquisitices do nível de Twilight Zone, e os primeiros cristãos ficaram tão surpresos com o que viram que quiseram apagar qualquer vestígio disso da história. Imagine se sua mãe visse você jogando Dungeons and Dragons e decidisse apagar todas as evidências disso da existência. Isso é basicamente o que aconteceu aqui, ou o que Hancock acredita que aconteceu. Agora você deve estar pensando, o que esses pagãos poderiam estar fazendo que fosse tão ofensivo? Sacrificar virgens? Dançando sob a luz da lua? Não, a realidade é muito mais desconcertante. Esses ritos pagãos eram tão estranhos que é difícil até mesmo de colocá-los em palavras. É como tentar descrever a cor azul para alguém que é cego desde o nascimento. Mesmo assim, vamos tentar, tá? Vamos apenas dizer que esses rituais envolviam coisas como queijo, galinhas de borracha e muita dança interpretativa. Era como uma combinação de Whose Line Is It Anyway e The Weeknd Man. E os cristãos diziam, não, obrigado, vamos ficar com pão e vinho, por favor. Bom, agora você conhece o Vaticano, onde o Papa prega e os fiéis se reúnem para adorar? Bem, acontece que ele nem sempre foi um santuário cristão. Não, antigamente era um templo pagão, onde as pessoas adoravam um homem-deus que se parece muito com Jesus. Estamos falando de um cara que nasceu no dia 25 de dezembro, antes de 3 pastores ascenderem o céu e prometerem voltar no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos.
Você se sente familiarizado? É como o Jesus 2.0, mas com um nome diferente. E veja só, os pagãos até faziam uma refeição simbólica de pão e vinho em homenagem ao seu Salvador. Você não acha que isso se parece muito com a Eucaristia? É como se os pagãos estivessem dizendo: ei, nós também podemos fazer isso. Quando Graham começou a descobrir essas semelhanças, ele ficou atônito. É como se você descobrisse que o seu ex e atual parceiro têm exatamente a mesma data de aniversário e a mesma cor favorita. Simplesmente não faz sentido. Mas quanto mais ele investigava, mais descobria. Foi como abrir uma lata de vermes, ou nesse caso, uma lata de debate teológico. Você teve que questionar tudo o que ele achava que sabia sobre a relação entre paganismo e cristianismo. Era como tentar desembaraçar um novelo de lã, só que o novelo era a religião. E era um novelo realmente grande. Portanto, se você achava que o paganismo e o cristianismo era como óleo e água, pense novamente. É como se fossem duas peças de quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. E quem sabia? Após uma pesquisa minuciosa e algumas investigações, Hancock chegou à formulação da tese de Jesus, os mistérios de Jesus. Uma teoria que vira o entendimento tradicional de Jesus de cabeça para baixo. Ele chega à conclusão de que a história de Jesus não é um relato da vida real de uma figura histórica, mas sim um mito baseado em antigas histórias pagãs. É isso mesmo. O Messias pode ser apenas uma mistura de lendas pagãs e tradições judaicas. É como um remix definitivo, mas com religião. Ele encontrou tantas semelhanças entre as histórias de deuses pagãos e a história de Jesus que é difícil negar essa conexão. É como se todos eles tivessem participado da mesma aula de redação de história. E antes que você descarte essa teoria como apenas mais uma alegação selvagem e sem fundamento, saiba que ele fez a lição de casa. A sua pesquisa foi meticulosa e suas fontes são extensas. Ele vasculhou camadas e camadas de história para descobrir a verdade. A história de Jesus não é uma revelação única, mas sim uma recontagem de um antigo mito pagão. Essa é a verdade, pessoal. Os mistérios do antigo Mediterrâneo são a chave para você entender a suposta biografia de Jesus. Acontece que a história de Osíris, Dionísio e outros homens-deuses que morriam e ressuscitavam, adorados por muitos nomes diferentes, compartilha semelhanças notáveis com a vida de Jesus. Os crentes podem achar que isso é até difícil de aceitar, mas é hora de encarar a realidade. O cristianismo não é uma revelação nova e única, mas uma adaptação judaica de uma antiga religião pagã de mistérios. Alguns acreditam que a história de Jesus nunca foi feita para ser levada ao pé da letra, mas era, na verdade, um código simbólico que somente os espiritualmente iluminados poderiam entender. E esse conhecimento secreto de Deus ia muito além da recitação de dogmas e credos e se aprofundava nos mistérios místicos. Osíris, Dionísio também morreram na época da Páscoa, como um sacrifício pelos pecados do mundo, descendo ao inferno, ressuscitando dos mortos no terceiro dia e subindo ao céu em glória. Seus seguidores aguardam seu retorno como o julgamento durante os últimos dias em que a sua morte e ressurreição são celebradas com uma refeição ritual de pão e vinho. Mas espere que tem mais. Não apenas as histórias coincidem, mas até mesmo os ensinamentos de Jesus não eram originais. Eles haviam sido ensinados pelos sábios dos mistérios pagãos durante séculos. Então, o que aconteceu? Parece que quando o cristianismo se tornou o poder dominante no mundo antigo, motivos populares da mitologia pagã foram acrescentados às histórias de Jesus. Se você está pensando que essa é apenas uma teoria maluca, pense novamente. As semelhanças entre a nova religião cristã e os antigos mistérios eram tão óbvias para os escritores dos primeiros séculos que até mesmo os críticos pagãos reclamaram que o cristianismo não passava de um pálido reflexo de seus próprios ensinamentos. Mas os pais da igreja primitiva tentaram ignorar o fato, recorrendo à ridícula alegação de que essas semelhanças eram o resultado de um mimetismo diabólico, acusando o demônio de plagiar a verdadeira história de Jesus antes que ela realmente tivesse acontecido. Mas sejamos realistas. Se houvesse um Jesus real em algum lugar por trás de tudo isso, teremos que reconhecer que não sabemos absolutamente nada sobre ele, pois tudo o que resta são acréscimos pagãos posteriores. Portanto, é hora de encarar o fato de que o cristianismo não é uma revelação nova e única, mas uma adaptação judaica de uma antiga religião pagã de mistérios. Agora, alguns acreditam que a história de Jesus nunca foi feita para ser levada ao pé da letra, mas era, na verdade, um código simbólico que somente os espiritualmente iluminados poderiam entender. O conhecimento secreto de Deus ia muito além da recitação de dogmas e credos e se aprofundava nos mistérios místicos da fé. Mas, com o tempo, esse entendimento se perdeu, deixando para muitos seguidores o entendimento superficial de suas crenças. Mas você está interessado nos mistérios de Jesus. Então tá. Essa obra inovadora busca desvendar as verdades ocultas por trás da fé cristã e revelar a herança mística que estava esperando por nós.
Com suas ideias ousadas e novas perspectivas, Os Mistérios de Jesus nos desafia a ir mais fundo e a nos envolver verdadeiramente com o lado espiritual do cristianismo. Portanto, se você está pronto para desvendar os segredos do universo e levar a sua fé para um próximo nível, este é o livro certo para você. O que você pensa sobre ele? Não se esqueça de contar pra gente nos comentários abaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!